Abre lá, pastora, Mateus, no mesmo Mateus aí, 28, bota aí para mim, verso 1. Passando o sábado, quando passa o sábado, o que acontece? Estamos quando? Primeiro dia da semana, amém? Primeiro dia do mês, e ainda quando esse dia? Domingo, e a gente está lendo sobre domingo, amém? O que aconteceu no domingo? Amém? Não sei, eu não sou muito desse negócio de numerologia não, mas eu sinto o seguinte, meu irmão, quando ele alinha tudo, meu irmão, eu só posso dar glória a Deus, meu irmão. Eu tenho certeza que essa presença que a gente estava sentindo aqui não é coisa, né? Não é cisma, não é arrepio não, meu irmão. É Deus alinhando o seguinte: eu vou virar a história dessa igreja, eu vou virar a história dele nesse mês, a cada dia, do dia 1º. Tem dia que fala, pastor, mas eu não vim de manhã. Pega a palavra, hoje ainda, saindo daqui, confirmações virão para você. Confirma, não pega telefone não, deixa o telefone, você não precisa ver, quando você chegar em casa você vai ver, quando você chegar em casa você vai receber a notícia. Mas domingo, pastor, ninguém liga. Liga sim, sabe por quê? Porque Deus liberou uma unção sobre todos os dias. Pega essa palavra, no nome de Jesus. Ele liberou uma unção sobre todos os dias de junho. Se você crê nisso, levanta a mão e recebe no nome. Não precisa pegar hoje não, não precisa pegar agora não. Chegar em casa você pega, chegar em casa você olha, amém? Chegar em casa você vê a testificação daquilo que Deus vai fazer na sua vida, no nome de Jesus. Passando o sábado, vai pastora. no começo do 1º dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o túmulo. Amém. E eis que houve um grande terremoto. Houve o quê? Um grande terremoto. Meu Deus do céu, pastora. Eu não sei, pastor, tem gente que está com medo do terremoto. Eu não sei se tem alguém aqui, sabe, que a vida é um terremoto, pastor. A minha vida está um terremoto. Pastor, o que é? Gente, é um tremor de terra. O que é o terremoto? É você não ter segurança, porque você quer se tornar seguro, você quer estar seguro. Eu não sei se é isso que você está, pastor, eu estou tentando me segurar, eu estou tentando me aliançar, estou tentando me alicerçar em alguma coisa. E sabe por que ele não está permitindo? Porque ele está provocando um terremoto. É ele que está sacudindo. É ele que... Jesus, não entra em crise. Não fala para Deus que não está certo. Diz assim: Deus, eu estou entendendo o que o Senhor está fazendo, porque nesse terremoto, aquilo que estava morto vai ter vida. Amém? E aquilo que estava vivo vai glorificar o nome do Senhor. Continua, pastora. Desceu quem? Porque um anjo do Senhor desceu do céu e, aproximando-se, removeu a pedra. Removeu o quê? A pedra. No primeiro terremoto, o que aconteceu com as pedras? Partiram. Amém? Porque o primeiro terremoto foi para fazer o quê? Ressuscitar o que estava vivo. Amém? E o segundo terremoto? As pedras não partiram. O que o anjo fez? O que ele fez? Entenda isso. Quem participou do primeiro terremoto vai entender o que Deus está fazendo no segundo. Eu posso dizer para você, amém? O tempo das pedras partidas passaram, agora ele vai remover, amém? No primeiro as pedras quebraram, amém? No segundo, Jesus, agora o que ele faz? Ele remove as pedras, amém? Agora é tempo de entendimento. Agora eu vou remover pedra, não vou quebrar pedra, amém? Porque aquilo que estava morto já está restaurado. Por isso que eu preguei pelo primeiro. Qual foi a primeira pregação que eu trouxe aqui para vocês, falando sobre o quê? Primeiro, dizer para você que aquilo que estava morto vai o quê? Vai ter que ter o quê? Vida. Vai ser o quê? Restaurado, ressuscitado, amém? E agora, o que ele está fazendo? Removendo a pedra. Para quê? Para que aquilo que estava morto faça o quê? Vá. Os sonhos vão. As promessas se cumpram. O propósito de Deus vá. Continua, pastora. Removeu a pedra e sentou sobre ela. O aspecto dele era como um relâmpago, e a sua roupa era branca como a neve. E os guardas, com medo do anjo, tremeram e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não tenham medo, sei que vocês procuram Jesus que foi crucificado.
Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Venham ver Segura, onde pai. ele Não, jazia. não, volta. Volta e fala com poder essa parte. Ele não está aqui. Não, mais uma vez. Ele não está aqui. Mais uma vez. Ele não está aqui. O que aconteceu com ele? Ressuscitou. Como? Tinha dito. Como? Tinha dito. Como? Tinha dito. Ele cumpriu a palavra dele. Ele não está aqui. Ele ressuscitou como ele tinha dito. Assim como ele declarou sobre a minha e a sua vida, Aleluia. o poder dele há de se manifestar. Aleluia. Aleluias. Glórias a Deus. A gente precisa entender isso. Existe um poder de Jesus trabalhando a nosso favor. Abra para mim Colossenses capítulo 2, verso 12 ao 15. Pastora, lê para mim com força, com poder. Amém. 12. Está lá, capítulos 2, do 12 ao 15. Vamos lá. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual vocês também foram ressuscitados por meio da fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Verso 13. E quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, ele lhes deu vida juntamente com Cristo. Ele lhes deu o quê? Vida. 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 Vida. Ele lhes deu vida. Pastora, você está comigo, pastora. Glória a Jesus. Meu Deus do céu, estou gostando disso. Vamos lá, com Cristo, perdoando, vai, pastora. Perdoando todos os nossos pecados. Perdoando o quê? Todos os nossos pecados. Todos. 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 Não, a gente precisa falar. Tem que enfatizar. Ele nos deu vida com Cristo Jesus e perdoou todos os nossos pecados. Todos os nossos pecados. Verso 14, pastora. Cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava Cancelou de ordenanças. O escrito de dívida. Cancelou o quê? O escrito de dívida. Cancelou o quê? O escrito de dívida. Sabe o que é isso? Boleto pago. Aleluia. Ah, você sentiu? Agora sim. Agora sim. Ah, fala para essa pessoa, boleto pago. Fala. Boleto pago. Boleto pago. Eu já vou lá na frente. Preste atenção numa coisa. Eu falei isso hoje aqui, vou falar. De Gênesis a Malaquias, Jesus estava escondido no Pai. De Mateus, Apocalipse, Jesus se revelou. Quem está lendo no livro de Jó? Quem está lendo no livro de Jó? Tem gente que começou, parou. O livro de Jó é um dos livros mais tremendos na Bíblia. E no livro de Jó, a gente sabe a história daquele homem que perdeu tudo, menos a sua fé em Deus. Você vai pegar em Jó, capítulo 17, coloca aí para mim, verso 2 e 3. Jó, ele tinha uma fé convicta, segura aí, em Deus. Preste atenção numa coisa, fiador. Quando a gente precisa de um fiador, o fiador, ele estava hoje de manhã falando, o Júlio trabalha com isso, né? Trabalha, né, num escritório de corretagem de imóvel, não, é condomínio, né? Manutenção de condomínio, né? Administração de condomínio. E quando você vai fazer um aluguel, alugar uma casa, né? Eles pedem um fiador, amém? Só que esse fiador, ele não basta ter um nome limpo, ele tem que ter um bem, amém? Se ele não tiver um bem, de nada adianta, amém? Para você conseguir, enfim, estar indo para o seu imóvel. A gente mora numa casa na nossa rua, e a nossa casa, né? A gente tem 2 quartos lá, e um quarto
acabou que 1 quarto para 3 crianças. Vocês pensem só. Não está dando. Não está dando. E aí a gente está vendo para alugar uma casa, 2 do lado da nossa. E que também tem 2 quartos, mas 1 quarto é maior. A gente vai tentar dividir para Pietra ter um espacinho maior para ela, coitada. Pietra tá assim, gente, com 3 irmãos naquela, enfim, e não consegue. A gente falou, vamos ver se a gente consegue alugar. E essa semana a moça falou assim, eu preciso de um fiador. E o fiador, ele tem que ter não só um nome limpo, ele tem que ter um bem. No livro de Jó, ele perdeu o quê? Tudo, perdeu tudo. E ele, num dado momento, ele faz um clamor para Deus. E ele diz, Senhor, eu preciso de um fiador. Jó, ele era um nome íntegro, ele tinha um nome limpo, mas Jesus, ele estava escondido no Pai. E por isso, naquele momento em que ele foi atacado, ele não pôde ter os seus bens garantidos, mas ele clamou por um fiador. Jó capítulo 12, 17, 2, lê, pastora. Estou cercado de zombadores, e os meus olhos são obrigados a contemplar as suas provocações. Verso 3. Dá-me, ó Deus, um penhor, e se o meu fiador diante de ti, e ser o meu fiador diante de ti. Quem mais haverá que possa se comprometer comigo? E primeiro ele está falando, Deus, me dá o seu penhor. Deus, me dá uma garantia, ser o meu fiador. Mas Jesus estava escondido no Pai, ele ainda não tinha sido revelado. E aí, o que acontece? Ele teve que esperar todo o processo para que o Senhor pudesse o quê? O restituir ele. Eu não sei se alguém já pegou essa palavra hoje. Eu vou dizer para vocês, abre para mim Hebreus capítulo 7, verso 22. Olha o nosso aí. Pois isso mesmo, Jesus se tornou o quê? Jesus se tornou o quê? Fiador. Gente, me desculpe, se você ainda está em crise por dívida, é porque você não entendeu quem é o seu fiador. Então pega essa palavra, 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 pega essa palavra. Ele é o seu fiador, ele é o seu garantidor. Amém? Amém? É isso que ele está fazendo por nós, é isso que ele está garantindo por nós. Volta lá para mim em Colossenses capítulo 2, verso 14. Ele cancelou o que? A dívida. Volta lá, pastora. Cancelando, vai. Cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente. Removeu o quê? Inteiramente. Removeu o quê? Inteiramente. Foi parcialmente, gente. Foi inteiramente. Dívida paga. Dívida paga. Escute isso. Eu sei, pastor, o senhor está falando. É lógico que a Bíblia está nos dando uma dimensão do nosso pecado, amém? Mas eu creio, e eu estou liberando essa palavra para a igreja agora, que também vai ter cancelamento de dívida. Vai ter, porque já teve na minha vida, já teve na minha família, e eu creio que vai ter também na sua, no nome de Jesus. Amém? Eu creio. Eu pego essa palavra, pastora. Eu creio, eu libero essa palavra sobre você. Se você estiver perto, se você pegar, você vai desfrutar. Já aconteceu comigo, pastora. Já aconteceu com a pastora. Já aconteceu com alguns. E ele há de fazer no nome de Jesus, porque nós confiamos nele. Nós não compramos com a intenção de não pagar. Passou alguma dificuldade, algum problema. Eu não sei o que você está enfrentando. Eu não sei se foi eu não sei qual foi o terremoto que entrou dentro da tua casa, dentro da tua família. Eu não sei o que mas esse terremoto não é para te matar. Esse terremoto é para dar vida, e dar vida aos seus sonhos, dar vida aos propósitos que ele tem sobre você, dar vida sobre o seu casamento. Dizer para você o seguinte: ei, não desanime, porque se for necessário, ele também paga a sua dívida inteiramente. Repete comigo: inteiramente. Inteiramente. Se prepare para ser surpreendido. Jesus, se prepare. Você nem parece que você está diante de Deus e ele está falando assim: ei, eu falei que quem está aqui hoje
Quem que você sentiu aqui hoje? Foi o arrepio do ar-condicionado? Foi o arrepio? Não, você sentiu a presença dele aqui, não sentiu? Então se ele está aqui, ele pode sim nos abençoar, ele pode sim cancelar nossa... Eu já falei isso, gente, e tenho vivido nisso, entendendo isso. Eu não estou mais me preocupando com dinheiro, eu estou me preocupando com o que é preciso ser feito com o dinheiro. Dá destino ao dinheiro. Escute isso, você vai aprender a dar destino ao dinheiro, você vai aprender a dar destino àquilo que Deus está colocando na sua mão. Você não vai reter, Deus vai colocar na tua mão. Escute isso, o que você vai fazer o dia inteiro, olha, talvez chegue no final do dia, você não tenha uma conta bancária cheia, mas sabe o que você fez? Olha o que você produziu, olha o que você gerou, olha o quanto você abençoou. No dia seguinte, o poço está vazio, mas ele enche de novo, para quê? Para você esvaziar. Ele vai encher, ele vai esvaziar, ele vai encher, ele vai esvaziar, ele vai encher, ele vai esvaziar, ele vai encher, ele vai esvaziar. Por quê? Porque você entendeu que o quê? Você não retém, meu irmão. Você não vai reter. Continua, pastora. Removeu inteiramente, cravando na cruz. Vai, verso 15. E despojando os principados e as potestades, publicamente os Fez expôs. O quê? Aonde? Publicamente? Publicamente. 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 Ele não vai fazer nada em segredo. Ele vai te honrar publicamente. Eu estava falando uma coisa hoje, pastora, e eu quero liberar isso sobre a sua vida. Incêndio precisa de ser publicado para as pessoas saberem o que está acontecendo? Ninguém paga para publicar incêndio. Por quê? Porque o incêndio por si só, o que acontece? Chama atenção. Pega essa palavra, vai ser assim na sua vida a partir de hoje. Ninguém precisa dizer o seguinte: olha, está acontecendo um incêndio aqui. Sabe o que vai acontecer? Vai ser tão... Pega essa palavra no nome de Jesus. Vai ser tão poderoso que Deus vai fazer, vai começar a fazer a partir de hoje na sua vida. Fica tranquilo. Você não precisa gritar: ei, está acontecendo. Não, todo mundo está vendo. De longe estão vendo, de longe estão enxergando. Eu estava falando essa semana, eu estava lendo sobre isso, estava meditando sobre isso. Às vezes a gente se preocupa, pastora, em divulgar, né? A igreja, o pessoal da mídia que está aí, né? A gente, né? Ei, alguém precisa pagar para publicar incêndio? Quando o incêndio pega, pastora, acabou, alastrou, vai embora. Vai ser assim na sua vida, amém? Não precisa se preocupar. Às vezes a gente está preocupado em tentar divulgar a nossa fogueirinha, mas quando é incêndio, Vitão, já era. Não é? Não tem como. Ninguém precisa falar: olha, chama aqui. Os próprios repórteres vêm correndo para o incêndio, porque eles estão atrás de incêndios, estão atrás, porque é aquilo que está acontecendo. Então você não vai se preocupar, porque aquilo que Deus vai fazer, meu Deus, é grande. É incêndio, é consumindo, é Deus fazendo. As pessoas vão olhar distante, as pessoas vão ver distante, vai dizer o seguinte: ei, não tenho dúvidas, é um incêndio que está acontecendo publicamente. Ao expôs, vai, pastora. Publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Ele triunfou na cruz, só até aí. Abre para mim, Hebreus capítulo 10. É Bíblia, gente, é Bíblia, amém? É Bíblia. Abre para mim, Bíblia, Hebreus capítulo 10, 19 e 20. 19 e 20. Vai, pastora. Portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário... Gente, o que aconteceu, gente? O véu se rasgou, gente. Por que a gente não tem ousadia para entrar no santuário? Por que a gente não tem ousadia para entrar no santuário? Hein, pastora? Portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário, vai, pastora. Pelo sangue de Jesus. Sangue de Jesus. Pelo sangue de... Você não entra no santuário. Você não faz nada se não for pelo sangue de Jesus. O grande problema é que nós ainda estamos confundindo, pastor, a nossa habilidade, a nossa forma de agir, o nosso temperamento, e achando que isso é pelo sangue de Jesus, meu irmão.
Verso 20. Pelo novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne. O véu se rasgou, abriu. Ô igreja, estou falando para vocês, é tempo de coisas grandes. Olha, é tempo, meu Deus do céu. Hoje de manhã eu estava falando de um testemunho sobre Deus ressuscitar o que estava morto. Aí hoje de manhã eu recebi uma notícia. Eu estava de manhã ainda com a pregação, acabei de dar a IBD, eu falei, Senhor, tem alguma coisa que eu acho que está faltando ainda na pregação. Aí vem minha discípula, minha amada Liliana. Há 5 anos atrás, mais ou menos, elas tinham a casa delas, ali, como é que é o nome ali mesmo? Jardim Bom Retiro, amém? Elas tinham a casa lá no Jardim Bom Retiro, e os traficantes, elas tinham alugado a casa para uma pessoa, a pessoa ficou morando lá. Quando a pessoa saiu da casa, os traficantes da casa disseram, vocês perderam a casa é nossa, vocês vão ter que sair da casa. Ela e a mãe dela, a mãe dela e o João, ainda não era casada com Anderson, saíram da casa, né, a casa que elas, né, depositaram os sonhos delas, que elas nasceram, o João foi criado lá, a Lê cresceu, e elas tiveram que sair daquilo que era delas, e foram ter que alugar uma casa. Aliás, elas já estava alugada, né, e o dinheiro do aluguel elas pagavam, né, de agora do nada, de repente os sonhos acabaram, elas não tinham mais o recurso do aluguel, e detalhe, você perdeu a casa não é sua. O pastor nem sabe, o senhor já está sabendo esse testemunho. Ela já contou, amém. Testemunha é assim, é bom. Testemunha a gente guarda, testemunha a gente conta. Ela falou ontem para mim que 5 anos depois, a mãe dela recebeu. Ela estava ontem nas Mulheres Ferramentadas, sendo edificada dentro das Mulheres Ferramentadas. O traficante falou: ei, está aqui a chave sua de volta. Faz o que você quiser. Se você quiser morar, você mora. Se você quiser alugar, você aluga. Só que a casa é sua. Gente, 5 anos morto. Preste atenção na unção de Deus. O que aconteceu nisso tudo? Enquanto a casa delas estavam lá, e muitos disseram está morto, muitos disseram acabou, está na mão do tráfico, elas fizeram o quê? Elas alugaram uma casa, e nesse meio tempo elas conseguiram comprar uma casa, paga com sacrifício, ainda estão pagando, está pagando. Ele casou, a mãe está com a casa dela lá sendo construída, e o que aconteceu nisso tudo? Ela tinha um, ficou sem nenhum, agora ela está com... Não, você não entendeu. Ela tinha um, ficou sem nenhum, agora ela está com... Detalhe, Anderson nessa história, virou herdeiro. Amém? Eu falei para isso, é que nem eu, meu filho. Quem carrega é ela, quem carrega é a pastora. Eu só tô desfrutando da promessa, amém? A gente carrega a promessa, mas quem gera, quem leva é elas. Nós estamos só desfrutando daquilo que Deus tem sobre a vida delas, amém? Aí já virou herdeiro, casou ontem, é herdeiro, já tem 2 casas, amém? 2 casas, amém? Assim Deus faz. 5 anos, amém? 5 anos se passaram, para todo mundo estava acabado, para todo mundo estava destruído, para todo mundo estava finalizado. Mas o que eu estou falando hoje? Que o terremoto não é para produzir morte, o terremoto é para dar vida. Sabe o que vai se quebrar no terremoto? Vai quebrar pedra, vai quebrar estrutura, mas aquilo que estava morto vai ter vida, e aquilo que vai ter vida vai dar testemunho, e o que vai ter testemunho vai ser o que? Multiplicado. Pergunta se talvez elas teriam comprado essa outra casa. Tem hora que a gente não entende. Deus quer que a gente fique com mais, a gente que está com a nossa mente fechada, pastora, querendo ter menos. Deus quer, mas não tem jeito. Imagina só, se não tivesse tido esse terremoto. Imagine só, se não tivesse esse terremoto, se hoje, elas estariam hoje com 2 casas. Pode escolher, quer morar onde? Quer morar em Vista Alegre ou morar no Jardim Bom Retiro? Você que sabe.
E detalhe, o traficante falou assim, ó, a chave está aqui, ó. Você faz o que você quiser. Por que é isso? Quem tem promessa, a Bíblia está dizendo que os santos foram ressuscitados, amém, pastor? Os santos, quem tinha promessa, quem tinha a palavra. Por mais, pastora, que essas pessoas não possam ter visto Jesus, mas tinham promessa, pastora. Foram ressuscitados. A Bíblia está dizendo aqui em Mateus 27 que eles ressuscitaram, foram para a cidade, para Jerusalém, para o quê? Testemunhar do que Deus estava fazendo. Eu fico imaginando, gente, imagina comigo, fulano de tal, 20 anos morto, levanta. O que aconteceu? Não sei, gente. 20 anos, se passou tanta coisa, eu não sei. Me diz você, Jorge, o que aconteceu? Você que estava vivo, você que viu que tudo acontecendo. Gente, foi um terremoto que aconteceu. Jesus de Nazaré ressuscitou. Para alguns foi o terremoto, para alguns vão dizer, sabe o que? Você não morreu nada, você estava enganando, você estava escondido. Não, mas você sabe que foi o Senhor que fez essa obra. Anota aí para a gente finalizar 3 benefícios. Anota aí 3 benefícios para a gente finalizar, porque tem Santa Ceia. Gente, glória a Deus, já era, já acabou meu horário. Acabou, gente. Anota aí 3 benefícios, rapidinho, do terremoto de Jesus na nossa vida, amém? Primeiro, Romanos capítulo 6, verso 9: destrói o poder da morte para nos dar vida eterna. Posso ouvir um glória a Deus? Destrói o poder da morte para nos dar o quê? Vida eterna, amém? Lê para mim, pastora. Sabemos que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Um dos maiores escritores, dos tempos que nós temos, foi um homem chamado John Bunyan, e ele fez um dos livros chamado O Peregrino. Eu falei sobre isso hoje de manhã. A maior concepção que ele tem sobre a morte, ele disse que a morte é a morte na morte de Jesus. O que é a morte? A morte é a morte na morte de Jesus. Ou seja, Jesus quando morre, ele matou a morte. Jesus quando morreu, ele matou a morte. Posso ouvir um glória a Deus? Segundo benefício, anota aí para a gente finalizar, porque a galera já está aqui. Ele destruiu o poder do pecado para nos santificar. Lê para mim, pastora, Romanos capítulo 6, verso 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês não estão debaixo da lei, e sim da graça. Gente, você não entende isso? O pecado não tem domínio sobre você. Eu vou repetir, o pecado não tem domínio sobre você. Eu vou repetir, o pecado não tem domínio sobre você. Não tem domínio sobre você, sobre os seus filhos, sobre sua casa, sobre sua família, amém? Isso foi garantido para nós na cruz do Calvário, amém? Abre para mim, pastora, Romanos capítulo 7, 24, 25. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? A morte. Gente, presta atenção numa coisa. A morte, ela tinha 2 verdades sobre a vida daqueles antes de ter Cristo Jesus. Eu vou dar um exemplo. Vem para cá, Jane, igual eu fiz hoje de manhã com o seu discípulo Robert. Rapidinho, vem correndo. Antes de Jesus, o que a morte tinha? Quando uma pessoa morria, a morte ela colocava sobre as pessoas uma coisa chamada grilhões, pastor. Sabe o que é grilhões? São prisões. Essa pessoa ela ficava aprisionada. E a morte, ela tinha domínio sobre as pessoas. Isso é o que a Bíblia está dizendo. Por isso que está dizendo: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Porque qual era a concepção? Morreu, acabou. Agora a morte ela tem domínio sobre você. Então a morte ela tinha 2 coisas. Falar comigo, grilhões. E o segundo, aguilhão. O que é aguilhão, pastor? Aguilhão era uma haste de ferro, geralmente usada para marcar cavalos, marcar bois, e também fazer
com que eles venham ter sofrimento quando eles estão deixando de ser guiados por aquilo que eles querem que eles façam. Então eles acendiam ele no fogo, além de queimar, eles também faziam o seguinte: aquele animal que não queria se sujeitar, eles faziam o quê? Eles queimavam. Então presta atenção, a morte, além de manter esse cara preso, ela guiava esse homem debaixo de tormento, sofrimento, dor, era tudo isso. Abre para mim 1 Coríntios, abre aí, capítulo 15, a partir do versículo 55, 1 Coríntios capítulo 5, olha o que o apóstolo Paulo fala. Fala, pastora. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Segura, o que eu acabei de falar para vocês? Ele destruiu o poder do pecado. Por que nós ficávamos presos em grilhões? Por que nós estávamos sendo sujeitos ao aguilhão? Porque tinha um peso do pecado sobre a gente. Quando Jesus morreu na cruz por nós, o que aconteceu? Morte. Onde está a sua vitória? Porque ela triunfava, Jane. Quando Jesus morreu, a morte foi lá, bateu, chegou lá no sepulcro. E é por isso que nós temos essa liberdade, porque Ele garantiu para nós a liberdade. Você está liberto, você está livre, e não tem mais sofrimento, porque o pecado, olha isso, o aguilhão da morte, o pecado é a força, nós não temos. Verso 57, fala, pastora, pode ir. Graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Por meio dele nós recebemos a vitória. Então não tem mais esse domínio que nós tínhamos, amém? Nós fomos libertos. Último benefício para a gente poder finalizar no nome de Jesus: Ele destruiu o poder das trevas para nos dar o que? A luz. Efésios capítulo 1 verso 3, lê para mim. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Uau, as bênçãos espirituais, a luz em meio às trevas, tudo aquilo que nós precisávamos. Nós não andamos mais em trevas, amém? Nós não estamos mais em trevas, nós somos a luz, nós vivemos na luz, nós vivemos em Cristo a luz. Igreja, nós precisamos tomar posse de toda essa verdade, de tudo isso que nos tem sido ministrado, porque o que eu quero dizer para vocês, preste atenção. Pastor, onde o senhor quer chegar? A gente vai participar de que hoje? Santa Ceia. E qual é o texto que nós lemos sempre em Santa Ceia? Abre para mim, 1 Coríntios capítulo 11, lê a partir do verso 23, pastora. Porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vocês, façam isto em memória de mim. Verso 25. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto todas as vezes que o beberem em memória. Segura o 26, segura o 26. Nós estamos falando de quê? 2 terremotos, um na morte e um na ressurreição. Amém? 2 terremotos, eu li para vocês, capítulo 27, capítulo 29, 28 de Mateus. Amém? Fica de pé no nome de Jesus. A gente está fazendo o quê? Santa Ceia. E nós estamos celebrando o quê? 2 terremotos. Pastor, onde está isso? Bota para mim o verso 26. Lê, pastora. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor. Epa, morte, primeiro terremoto, amém? Ou da morte, aquilo que estava morto começa a ter vida. O Evangelho segundo São João nos diz que o grão, se não morrer, ele não fica só, e se ele não morrer, ele não produz vida. O primeiro terremoto, ou seja, nós anunciamos que nós morremos para essa vida, nós anunciamos
que aquilo que estava destruído, aquilo que estava condenado para a morte, deixou de existir. Mas naquele momento que Jesus morre e aquele terremoto acontece, o que aconteceu não foi a morte total, ou seja, naquela morte, aquilo que tinha propósito, aquilo que tinha esperança, aquilo que tinha promessa, teve vida. Ou seja, quando nós estamos participando da Santa Ceia do Senhor, nós estamos declarando: ei Jesus, nós recebemos o primeiro terremoto, e no primeiro terremoto, aquilo que estava morto vai ter vida. Vocês anunciam a morte e o segundo terremoto, até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha. Segundo terremoto, Deus está removendo. Escuta essa pessoa, pega ela e fala assim: Deus está removendo, não está destruindo. Deus está removendo, não está destruindo. Deus está removendo, não está destruindo. Não. Deus está removendo, Ele não está destruindo. Deus está removendo, Ele não está destruindo. Oh Jesus. Oh lebará, sorima maia show, calaias. Aleluias. Coloque a mão no seu coração e diz: Deus está removendo, não está destruindo. 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 Ei, pega essa palavra. Ei, não é morte, não é destruição, não é arruinação, é vida, é vida, é vida. Ele está removendo, Ele não está destruindo. O segundo terremoto, Ele está removendo. Alguém vai tentar te convencer do contrário, mas você vai entender: ei, chegou o tempo de morte. Primeiro terremoto, eu temi. O primeiro terremoto, as pedras se partiram, mas aquilo que tinha propósito ficou vivo. E o que está vivo hoje é a sua fé. O que te trouxe aqui hoje foi a sua fé. O que faz você chegar até lá é a sua fé. O segundo terremoto conserva aquilo que Deus fez em você, e aí Ele vai remover, Ele não vai destruir. Pai, no nome de Jesus, eu quero liberar essa palavra, porque nós estamos na ceia do Senhor, e a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 11, verso 26, que todas as vezes que nós fazemos isso, nós anunciamos a morte, ou seja, o primeiro terremoto, ou seja, aquilo que estava morto vai ter vida, e agora nós também estamos aqui crendo até que o Senhor venha, ou seja, o seu retorno, removendo, não destruindo. Ele está removendo, não está destruindo. Ele está removendo, não está destruindo. Ele está removendo, não está destruindo. Vai, feche seus olhos e fale comigo. Ele está removendo, não está destruindo. Aleluia. Você pode aplaudir a Jesus.